Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre gerenciadores de layout, certo? Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre o gerenciador de layout Relative Layout. Nas últimas aulas nós aprendemos sobre o Linear Layout e o Frame Layout. Vimos que o Linear Layout ele coloca aí todos os componentes um abaixo do outro, certo? Na vertical, ou um do lado do outro, na horizontal. Vimos aí sobre o Frame Layout, que coloca todos os componentes sobrepostos um em cima do outro. E hoje nós vamos ver sobre o Relative Layout. Qual que é a ideia do nosso componente Relative Layout? Teoricamente, a ideia dele é que nós pudéssemos desenhar a nossa tela aqui clicando, simplesmente clicando e arrastando e posicionando os nossos componentes. Essa é a ideia aí inicial, a ideia principal do Relative Layout, onde nós pudéssemos clicar e arrastar os nossos componentes aqui no modo gráfico, certo? E pudéssemos aí desenhar a nossa tela. Esse componente ele chama assim Relative Layout, vocês até repararem aqui no desenho, porque todos os componentes que estão dentro desse gerenciador, a posição que eles vão ficando, os componentes, está relacionada a um segundo componente, a um outro componente. Então, quando nós colocamos um botão primeiro, depois nós colocamos um segundo botão, uma imagem, esse segundo componente ele sempre vai estar relacionado ao primeiro. Então, o Relative Layout, a posição dos componentes está relacionada ao outro componente do lado, ou acima, ou abaixo, enfim. É dessa maneira que ele trabalha. Então, vamos ver aqui na prática como que nós podemos trabalhar com esse Relative Layout. Vamos selecionar aqui dentro do nosso grupinho aqui, ó, que está na paleta Layouts, Relative Layout, e vamos arrastar aqui para baixo. Ó. Vou arrastar aqui. Aqui, vejam em azul é o espaço que nós temos aí para o nosso Relative Layout, esse nosso gerenciador. Veja aqui, ó, nesse lado da nossa tela, onde é apresentado todos os nossos componentes. Então nós temos aí, ó, a nossa tela, nós temos aí o nosso layout principal, que é um linear layout, que está na vertical, certo? Depois nós colocamos aí alguns componentes, text view, repare conforme nós vamos selecionando aqui, ó, ele é selecionado aqui também. Então nós temos aí, acima de todos, o nosso layout pai, o linear layout. Depois temos alguns text view. Depois temos um segundo linear layout, esse agora no horizontal, que está cuidando, contém aí os nossos botões. Depois nós criamos um frame layout. E esse frame layout contém aí a imagem e o progress bar, certo? A imagem, o progress bar. Depois nós criamos um segundo frame layout, que tem uma imagem e um text view. A imagem e o text view. Lembrando que o text view é como se fosse a nossa label. E agora nós colocamos aí mais um gerenciador de layout, que é o nosso Relative Layout. Nós vamos arrastar os componentes para dentro aqui do nosso gerenciador. Aqui, para vocês verem, eu vou tentar fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, colocar a imagem e um text view dentro. Então, para isso, eu vou clicar aqui no Image View e vou arrastar a imagem para dentro. Legal, tá aqui, ó, o Image View, certo? Vamos selecionar aqui, ó, a propriedade dele src e colocar aí a imagem. Então, src, começar a pesquisar aí pela imagem, pontos, tá aqui. Pronto. Tá aqui a imagem, certo? Vou centralizar, arrastei que ele centraliza, ó, center horizontal e center vertical. Legal. Agora vamos jogar aqui um text view para dentro da imagem. Então nós jogamos aqui um text view. Tentando centralizar. Center horizontal e center vertical. Pronto, se vocês repararem, nós também conseguimos fazer da mesma forma que nós fizemos com o frame, nós também conseguimos fazer com o Relative Layout, só que desta vez, o quê? Simplesmente arrastando os componentes para dentro da tela. Nada impede a gente de vir aqui no text, na parte de texto, e mudar as configurações, certo? Então nós temos aqui o nosso Relative Layout,
com match parent, né, usando todo o espaço disponível que ele tem. Nós temos aí o image view, e depois um text view dentro do nosso image view. Então, se vocês repararem, a ideia do Relative Layout é que nós possamos aí clicar na parte de design, clicar e arrastar os nossos componentes para dentro e montando o nosso layout, clicando e arrastando. Tá? Mas nada impede da gente chegar aqui, por exemplo, eu vou pegar o meu text view e vou dar uma margem para ele. Um text view, vou fazer o seguinte, margem right e colocar lá 40 dp. Tá? Deixa eu tirar, centralizar aqui. Centralizar horizontal. Deixa eu tirar o centralizar horizontal, ver se ele vai mudar. Aqui, como eu falei, a principal ideia é que nós fazemos que nós mexemos com esse layout através da guia design, mas nada impede a gente de trocar ele aqui na parte de código. O Relative Layout, pessoal, ele não, para ser bem sincero, ele não é um dos gerenciadores de layout mais utilizados, tá? Por quê? Porque ele não pode parecer simples clicar e arrastar aqui, mas ele não responde bem a todas as vezes. Às vezes você fica brigando aqui com o componente para ele ficar ajustado, tá? O mais usual aí mesmo é o linear e o frame layout. Eu vou colocar uns outros componentes aqui na tela para vocês verem o seguinte, que eu vou clicar e arrastar um botão aqui para a tela. Pronto. Joguei um botão aqui. Vou jogar um checkbox para dentro também. Bom, você vai clicando e você vai colocando na posição que você quer. Quando você vem aqui na parte de texto, repare o seguinte, olha o que acontece. O nosso botão, qual que é a posição do nosso botão? Ele está com o tamanho e largura de wrap content, né, que é o tamanho e altura padrão. E aqui, reparem que o alinhamento dele, ele está relacionado a quem? O alinhamento dele está relacionado a um text view. Qual text view? Esse text view 2. Qual componente que é esse text view 2? É esse aqui, Esse aqui é o text view 2. O nosso checkbox. O nosso checkbox, o alinhamento dele está relacionado a quem? Ao componente image view. Qual que é o componente image view que nós temos aqui? Está aqui, image view. Então, é por isso que que esse gerenciador chama Relative Layout. Os nossos componentes, eles vão ser apresentados de modo relativo a um outro componente. Qualquer mudança que a gente faça aqui, ele vai ficar relacionado a outro componente, certo? Qualquer mudança que eu faça. Mas a ideia geral dele é o seguinte, é que nós possamos aí criar as nossas telas simplesmente clicando e arrastando. Tá? Essa é a ideia de trabalhar com esse gerenciador de layout, linear layout. Ele não tem muito segredo, tá, pessoal? É só isso mesmo. A gente joga aí o Relative Layout para dentro da tela, tá? E clica e arrasta os nossos componentes desenhando aqui na parte gráfica, tá? Agora que você já conhece aí as três maneiras, os três gerenciadores de layout mais comuns, fica a seu critério decidir com qual você vai trabalhar nas suas aplicações, tá? Nós apresentamos aí o linear layout, tanto o horizontal quanto o vertical. Vimos aí o frame layout, tá? E agora o relative layout. Agora, os outros, sim, cabe a você decidir qual componente você vai querer utilizar, certo? Os Table View, Grid View, a gente acaba nem utilizando muito, porque ao invés de utilizar um Table View, um Grid View, nós vamos utilizar o quê? Deixa eu encontrar aqui. O List View, tá? Porque o List View é mais comum da gente trabalhar e é melhor a gente trabalhar com List View do que se a gente quer trabalhar com tabela ou com grid, tá? Então mais para frente nós vamos
ver aí o list view como um container de lista de informações. É melhor a gente trabalhar sempre com list view do que tabela ou grid, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, pessoal, aqui nós terminamos a seção de gerenciadores de layout. Vimos aí esses 3 gerenciadores. O linear, horizontal e vertical, o frame e agora nós vimos o relative. Espero que vocês tenham gostado. E agora, se vocês quiserem brincar um pouquinho mais com esses 3 gerenciadores, fiquem à vontade e utilizem, pessoal, aquele que você se identificar mais, tá? Aquele que você achar mais fácil. É isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!